RFI Convida. Querida Amazônia, a exortação do Papa Francisco, a exortação pós-sinodal da Amazônia, foi publicada na última quarta-feira e para comentar sobre esse documento, o RFI Convida de hoje recebe o padre François Glory, conhecido como o Padre Chico. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado. Padre François. Sim. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. O senhor que morou 30 anos na Amazônia, né, conhece bem aquela região. Gostaria que o senhor comentasse quais foram das conclusões, né, dessa exortação, o que mais te chamou a atenção dessa mensagem do Papa Francisco sobre a Amazônia? Primeiro é o amor que o Papa dedica à Amazônia. Acho que ele tem uma aproximação bem diferente. Ele escutou especialistas, antropólogos, sociólogos, bispo. Aí ele tem, como fala alguém que comenta, uma aproximação mais humanista, mais existencial, através da poesia. E ele se deixou, diria, um pouco prender pela beleza da Amazônia. Ele contempla a Amazônia, contemplando essa natureza, os povos que estão vivendo. Ele está olhando com carinho cada aspecto, o sofrimento do povo, as esperanças, e ele se pergunta sobre a atuação da igreja, o que deve ser a atuação da igreja católica na Amazônia. E então ele faz isso de uma maneira muito poética, que ninguém podia esperar que um papa fizesse isso. Eu estou sonhando, tem 4. Bom. Aí começa para a parte social, quer dizer, ouvir, estou vendo o que está acontecendo, o sofrimento, a injustiça, o passado, o presente desses povos, a invasão da Amazônia, que é uma das últimas terras onde tem água, tem floresta, tem biodiversidade, e isso é tudo condenado a desaparecer em breve. Bom, é dramático. Então, ele está olhando de uma maneira, diria, crítica e denunciando o crime e a injustiça. Depois, ele está vendo o lado cultural. Dentro da Amazônia, tem mais de 105 povos, cada um com sua língua. Tem uma riqueza cultural que ignoramos. Nós pensamos nos brancos e colonizadores que nós somos os melhores, que temos que impor para desenvolver o nosso modelo. Então, ele faz outro sonho. Como nós podemos reconhecer essas culturas? Depois do cultural, tem a parte ecológica. Como esses povos podem conviver, respeitando a natureza. Mas eles já têm ancestrais, eles têm tradições que permitiram viver. Bom, então, depois de ter analisado e sonhado com esses 3 e abrindo janela sobre um futuro melhor, ele se pergunta, e a igreja agora? Faz o quê? Bom, o sonho eclesial. Sonho eclesial. Só que com a igreja não pode sonhar muito, porque é dividida, é conflituoso, mas, no mesmo tempo, ela tem uma responsabilidade de anunciar o Cristo. Anunciar o Cristo é uma mensagem libertadora. Então, ele vai retomar a teologia, de uma certa maneira, a teologia da libertação, que foi desenvolvida desde o Vaticano II e Medellín, até Aparecida, no qual ele fez ele mesmo um texto, e retomando essa inspiração profética, ligando, como dizer, a fé com a vida e mostrando como Deus está do lado dos pobres. E aí, que é importante, hoje de manhã, na entrevista que se fazia na revista da imprensa, na France Inter, Claudio Ascolovic dizia: o Papa é o Papa dos pobres. E nessa exortação ficou bem claro que ele está do lado dos pobres porque é uma exigência da sua fé. Agora, no caso desse sonho eclesial também, ele não avançou, na opinião de muitas pessoas, em relação a algumas reivindicações que foram expressas no sínodo, que é com relação à ordenação de homens casados, por exemplo, e ao papel das mulheres como diáconas, né? Por que, na opinião do senhor, o Papa não avançou nesses temas? Houve uma pressão dessa igreja conservadora? Não, acho que ele não cai nessa polêmica. Ele não aceita que o sínodo de bispo seja um órgão tipo sindical,
ou de manifestação, nós queremos isso, nós queremos isso. Não, isso ele não aceita. Bom, teve proposta. Essa proposta, de uma certa maneira, ele continua estudando. Ele não fecha. Mas, por enquanto, eu não aceito, como dizer, eu não abro para a ordenação de homens casados, como a ordenação de mulheres para o diaconato. Não tá maduro. O que faltou nesse sínodo, eu não falei na outra entrevista, são grandes teólogos, o biblista. A América Latina, e o Brasil sobretudo, tem biblista extraordinário, tem teólogo, mas não foram convidados. Aí foi mais uma aproximação pastoral. Do ponto de vista da pastoral, como dizer, precisa encher os buracos, precisa atender a população. É como se tivesse, uma doença, aí precisa médico, precisa, como dizer, tem para isso. Bom, então, o que nós vamos fazer é uma questão urgente. Aí ele não vai reagir da mesma maneira. Então, vamos responder a uma questão tão difícil, apressado, de uma maneira que precisa justamente uma reflexão teológica mais aprofundada. Mais aprofundada. Outra mensagem, padre François Glory, é com relação ao aspecto político. O Papa Francisco, nessa exortação, diz que cabe aos governos nacionais proteger, e ele defende essa não internacionalização da Amazônia. Porque, na opinião do senhor, ele deu essa mensagem que tem um cunho fortemente político? Bom, primeiro, ele é argentino, ele conhece a realidade, ele sabe que cada governo é preocupado com as fronteiras, com a territorialidade, e não vai entrar em conflito, mesmo se ele pensa que seria bom, mas acho que não é uma solução. Aí é um outro problema também que ele criar polêmica. Ele quer responsabilizar cada governo, cada, como dizer, entidade política, a cuidar da sua própria terra, mas em sintonia com os outros. Isso que é importante. Aí não vai dizer, vocês são... O governo brasileiro, peruviano, não são capazes de cuidar da Amazônia. Então, nós vamos chamar, como dizer, um órgão internacional para cuidar. Isso vai dar guerra. Vai dar guerra. Então, não dá. Como dizer, vai criar conflito e a igreja vai ser desacreditada. Porque está fazendo proposta absurda. Ok, muito obrigado, então, ao padre François Glory, o padre Chico. Chico, sim. Pela entrevista ao RFI Convida. Muito obrigado, padre. Obrigado.